Existe uma ideia muito antiga, assim, milenar, de que a história se divide entre luz e trevas. Hoje, quando a gente ouve falar de uma Idade das Trevas, por exemplo, o que costuma vir à mente é o que a gente chama também de Idade Média, né? Os séculos ali 5 a 15, mais ou menos, da história europeia. Mas, até o século XIV, se você perguntasse para alguém qual era a Idade das Trevas e qual a Idade das Luzes, a pessoa muito provavelmente responderia, né, se ela tivesse interesse em assuntos históricos, responderia que a antiguidade, né, o mundo greco-romano era a Idade das Trevas e o que se seguiu a isso, sim, era a Idade das Luzes. O critério aí, claramente, é a questão da religião cristã, né? Então, considerava-se um tempo de trevas aquele tempo em que ainda as pessoas vagavam assim, as apalpadelas, né? Erravam por aí em termos de fé. E os tempos de luzes, né? A Era das Luzes viria quando a luz verdadeira, quando a revelação em Jesus Cristo aparecesse no mundo. Essa ideia de uma antiguidade de trevas e de um tempo mais recente de luz era tão influente que até um pensador como Petrarca, por exemplo, que é considerado hoje o pai ou um dos pais do humanismo, né? Uma figura iniciadora ali do movimento que ficaria conhecido como Renascimento italiano, né? Ele dizia, falando sobre Cícero, né? O grande político e orador, filósofo romano, ele dizia que Cícero tinha, infelizmente, morrido pouco antes do fim da escuridão e da noite de erros, antes da aurora da verdadeira luz, fazendo referência ao fato de que Cícero morreu, acho que 30 anos antes de Cristo, uma coisa desse tipo. Em outro texto, falando sobre os antigos, Petrarca dizia o seguinte: entre os erros brilhavam homens de gênio, não menos aguçados em seus olhos, embora estivessem cercados por trevas e escuridão. Portanto, eles não deveriam ser tanto odiados por seus erros, mas lamentados por sua má sorte, né? Referindo-se à má sorte dessas pessoas que ele considerava admiráveis terem vivido na Idade das Trevas, né? A idade os tempos, né, do mundo greco-romano pré-cristão. Agora, de onde que vem então a nossa ideia mais atual de que a Idade Média é a Idade das Trevas e os tempos greco-romanos eram, na verdade, esplendorosos, né? Bom, essa ideia também vem de Petrarca e dos seus contemporâneos, porque como você pode perceber aí, se você estiver atento, nessa última citação que eu trouxe, e até no lamento de que Cícero viveu numa idade de trevas, Petrarca e muitos dos seus contemporâneos tinham uma grande apreciação pela cultura do mundo antigo. E comparando a cultura do mundo antigo com a cultura do seu próprio tempo, né, Petrarca, por exemplo, acreditava que, em termos culturais, a antiguidade havia sido um período de luzes, que tinha produzido grandes figuras como Cícero e outros autores clássicos, e a sua própria época era uma idade de trevas, né, que não havia produzido nada com a relevância nem perto daquilo que os antigos haviam produzido. Então Petrarca vai ser uma das primeiras figuras que vai inverter essa antiquíssima e muito influente metáfora de luzes e trevas aplicada à divisão da história. Então, ainda que em termos de fé ele considerasse que havia uma antiguidade trevosa e um tempo mais recente de luz, em termos de produção cultural, civilizacional, ele acreditava que a antiguidade eram as luzes e o seu próprio tempo as trevas. Então, em outro texto de Petrarca, por exemplo, que é um poema épico chamado África, em que ele celebra o Cipião africano, né, um herói de guerra romano, e a cultura romana como um todo, ele vai dizer lá no final do poema, né, em voz própria, o seguinte: meu destino é viver entre várias e confusas tempestades, mas talvez para você, né, o leitor do futuro, haverá uma época melhor. Este sono de esquecimento, no qual ele vivia, ou considerava que vivia, não durará para sempre. Quando a escuridão tiver sido dispersa, nossos descendentes poderão voltar ao antigo e puro resplendor. Então a visão de história de Petrarca, né, muito focada em Roma especificamente, até na cidade de Roma.
pela qual ele percorria, né, fisicamente, ele era italiano, da Toscana, ele ia a Roma com frequência e percorria ali, as ruínas do Império Romano, e comparando, né, aquelas ruínas com a Roma que existia no período, ele não tinha dúvida de que a Roma antiga era muito superior, havia sido muito superior à Roma atual, né? Mas então a visão de história de Petrarca era essa, de uma antiguidade maravilhosa, depois um grande declínio e a expectativa de que essa glória do passado, inclusive a glória da cidade de Roma, pudesse ser restaurada eventualmente. E é dentro dessa visão de história que surge a ideia de uma Idade Média, né? Uma idade que estaria no meio desses dois momentos de luz, né? As luzes da antiguidade que se apagaram por um tempo, mas se reestabelecerão, renascerão eventualmente, né? Daí também o termo renascimento. O termo que Petrarca usava mais especificamente para se referir ao seu tempo era medium tempus ou media tempora, né? No plural, o período mediano, ali, o período no meio, intermediário entre essas duas grandezas. Daí vem o nosso Idade Média, né? E também, mais tarde, um termo semelhante seria Medium Evum, que é a Era Média, que dá origem ao nosso medievo, né, e ao nosso medieval, história medieval. E aí, seguindo Petrarca, né, vários outros autores renascentistas ali, como Flávio Biondo e Leonardo Bruni, consolidariam essa periodização da história, né, essa divisão da história em períodos, como história antiga, história medieval, né, nessa era intermediária, e o período moderno, né, que seria esse reestabelecimento da grandeza da antiguidade. Agora, vale trazer um detalhe aqui, que é que por volta desse contexto também, mas no início do século XVII, um cardeal e historiador, que era o Cesare Baronio, né, também italiano, usava a expressão séculum obscurum para se referir a outra coisa, que era o fato de que os séculos X e XI, principalmente, tinham deixado muito poucos manuscritos, né? Então eles eram obscuros, eram trevosos, no sentido de que não se conseguia, do presente, enxergá-los, né, documentalmente. Então também a expressão Idade das Trevas, em outros contextos, no futuro também vai ser utilizada nesse sentido, né, de ausência de documentação. Mas o sentido que prevaleceu mesmo foi esse sentido negativo, né, de Idade das Trevas, como esse período em que a cultura, né, a produção humana sofreu um grande declínio, né, entre a antiguidade e a modernidade. Mas enfim, né, depois que essa ideia, essa visão de história, né, da história da humanidade já estava bem difundida, vários outros movimentos continuaram, né, utilizando essa expressão e também dando certos novos sentidos a ela, né? Então os reformadores, né, os protestantes, por exemplo, acumulavam aos problemas da Idade Média o fato de que ela também tinha deturpado o cristianismo mais puro, antigo, né? Então também essa ideia de um cristianismo antigo, melhor, né? E aí um cristianismo em declínio na Idade Média e um cristianismo novamente purificado, reformado no seu próprio tempo, na Idade Moderna, né? Muitos iluministas também expressaram essa mesma ideia também, né, de uma antiguidade que a greco-romana, que havia construído os valores, né, o direito das civilizações avançadas, e aí a coisa degringolou completamente na Idade Média e voltaria plenamente à luz na Era das Luzes, né, iluminada pelos iluministas, né? Então, de novo, essa mesma ideia, né? Um passado longínquo que a gente quer recuperar, né? Um presente e um passado mais imediato que a gente quer esquecer, e o protagonismo do presente em reestabelecer esse passado glorioso. Agora, durante essa história, nem todos concordaram, né, evidentemente, com esse juízo negativo sobre a Idade das Trevas, né, a Idade Média. O romantismo, por exemplo, no final do século XVIII e no século XIX, via a Idade Média como o passado que eles queriam restaurar de alguma forma, né? Então eles viam a Idade Média como uma idade de luzes, com a ética da cavalaria, a grandeza, né, a valentia, esses valores guerreiros, esses valores associados ao campo, à conexão com a natureza, né, por oposição às sociedades mais industriais que estavam surgindo ali e tal. Então, no romantismo, você vai ter a Idade Média, na verdade, como uma idade de luzes a ser resgatada, né, e o presente industrial, racionalista, como uma idade um pouco trevosa. E hoje, finalmente, é importante dizer que o termo Idade das Trevas é rejeitado
pela maioria absoluta dos especialistas no período, né, que tentam recuperar os méritos também culturais aí dessa época, né, como as inovações filosóficas, náuticas, agrícolas, arquitetônicas, o desenvolvimento das universidades, né, e por aí vai. Mas não é nem isso que eu quero trazer muito para o vídeo, não é dizer se a Idade Média foi de fato a Idade das Trevas ou não. O que eu acho mais interessante de perceber nessa história toda é que, de certa forma, cada presente tem o seu próprio passado, né? Logicamente que as coisas que aconteceram, mas o que cada presente considera relevante de ser lembrado, né? Os personagens que são celebrados, o que é visto como representativo de uma era, né? O que é positivo, qual o significado de tudo isso que realmente aconteceu, isso é algo que cada presente está sempre decidindo, né? Uma tarefa incessante de olhar para a história sempre de uma forma diferente. E eu acredito que é muito importante a gente ter consciência disso, né? Que a nossa visão de história é exatamente isso, a nossa visão de história. A forma como a gente divide a história, né? A sequência que a gente dá à história, os nomes que a gente dá a esses períodos, as comparações que a gente faz, né? E as divisões que a gente impõe entre um período e outro, nada disso são simples dados da realidade, não são coisas que se descobrem, né? São coisas que se decidem, são resultados de seleções e interpretações que têm os seus juízos de valor, têm os seus critérios próprios, né? E por aí vai. E eu acho que sempre que possível é bom a gente refletir um pouco sobre isso. De onde que vem a minha visão sobre dada realidade histórica? Quais os valores, por exemplo, que ela promove, né? Quais os eventos, os personagens, os processos que ela ressalta e quais os que ela omite? Enfim, né? Seja qual for a sua visão sobre a Idade Média, né? Se ela foi uma idade de trevas ou não, espero que esse vídeo tenha sido interessante para dar um olhar diferente para essas classificações. Deixe aí nos comentários, né, suas considerações sobre o assunto, o que você acha da Idade Média e o que você acha dessa reflexão. A bibliografia consultada para o vídeo, como sempre, está aí na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar no assunto. E é isso, né? Muito obrigado por assistir e até o próximo.